Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara, este é o podcast Uai, a Ficha Caiu, e é um prazer ter você comigo aqui hoje. Prazer maior ainda de ter quem aqui, gente? Bebel Soares, que está lançando o livro Sem Paraíso e Sem Maçã, no qual vamos conversar muito sobre ele e outras coisas mais relacionadas a essa obra. Mas como eu sempre faço aqui, é melhor ela mesma se apresentar. Bebel Soares, seja muito bem-vinda. Me diz, quem é você no mundo? Obrigada, Brena. Prazer estar aqui com você. Bom, eu sou Bebel, né? Meu nome é Isabela, que as pessoas, tem gente que não gosta de chamar do apelido, então é Isabela. Eu sou formada em arquitetura, me formei em arquitetura em dezembro de 99, na PUC. Trabalhei como arquiteta durante 15 anos e no meio desse percurso aí, desses 15 anos, em 2011, eu criei um grupo chamado Padecendo no Paraíso. Meu filho tinha nascido em 2009, né? Eu sou casada, tenho um filho de 13 anos, ele nasceu em 2009, e eu senti a solidão da maternidade, vi que não estava dando para fazer isso sozinha, assim, eu precisava de outras mães, ter uma rede de apoio para trocar ideias e conseguir ser uma mãe melhor. E aí o Padecendo me atropelou, ele virou um projeto que tomou muito mais espaço na minha vida do que a arquitetura, e aí acabei fechando meu escritório e mudando de rumo, né? Mudando completamente a minha história, e hoje eu estudo psicanálise. Olha Para só, poder ajudar as mães, né? É isso, assim, eu estou com 47 anos, passei por um câncer de mama, eu tenho depressão, então faço tratamento oncológico e tratamento para depressão. Sou mãe desse adolescente, trabalho em casa, corto cabelo, sou mil e uma utilidades. estou percebendo, bem comum a nós todas mulheres, né? Essas É. várias versões que nos cabem. Mas então vamos falar desse livro seu que eu estou muito curiosa, que é o Sem Paraíso e Sem Maçã. Do que se trata essa obra, Bebel? Esse livro, na verdade, eu escrevi em 2020, ele acabou saindo no meio da pandemia, então acabou que não teve um lançamento, né, na época, foi no meio de 2020, foi o auge, assim, do apocalipse. Eu escrevi ele para contar as histórias que tinham acontecido no nosso grupo, no Padecendo no Paraíso, que é um grupo que começou no Facebook, né, chegou a ter mais de 10 mil mães participando, né, a gente tem as redes tem o Instagram, tem o Facebook, tem site e tal, e as mães contavam muitas histórias ali, e aí começou a ter muitas histórias muito interessantes, que eu comecei a pedir, não, então vamos colocar sua história no nosso site e tal. E aí eu falei, hoje em dia a gente não tem muito, não acessa muito mais site, fica muito, né, nas mídias sociais e tal. E eu falei, vai que depois acaba, igual acabou o Orkut, vai que acaba o Face, vai que acaba o Instagram, a gente vai Instagram, perder tudo isso, né? Todas essas verdade. histórias que estão aí. Acho que a gente precisa escrever isso. E aí as meninas acharam bacana a ideia, né? As mães lá, as que a gente chama de padecentes. E eu fiz um financiamento coletivo para poder lançar o livro, né, para ter dinheiro para lançar o livro, porque ele não estava escrito ainda quando eu resolvi fazer isso. Né? Então eu fiz o financiamento, depois que a gente conseguiu o dinheiro, eu fui escrever. Fiz o contrário, né? Porque eu falei, não era um momento de ficar procurando editora, nem nada, né? Início de pandemia e tal. E o livro ele vai contar um pouco da minha história, porque na minha história tem a história da minha mãe, né, da maternidade da minha mãe, a maternidade das minhas avós. Então são histórias de mães e algumas histórias de filhas, porque as filhas, o que elas viveram em função de como as mães eram, né? Então, como que a maternidade reflete nos filhos e como que a nossa maternidade é muito em função do que a gente viveu como filha também. Sim. E aí tem a minha história se misturando com essas histórias dessas mães, claro que não todas, né? Eu tive que fazer uma seleção, assim, porque eram histórias demais, mas é um livro que tem 200 páginas e a gente fala, eu falo sempre a gente, eu falo tudo no plural, é meio louco isso,
mas é porque eu sempre falo no coletivo, porque eu escrevi, não foi para mim, né? Então eu escrevi para falar por todas, mais ou menos isso. Então eu falo de racismo, falo de inclusão, falo de deficiências, de síndromes raras, como é que é ser uma mãe atípica, eu falo do câncer, como é que é o tratamento, eu falo da depressão, como que as pessoas ignoram, né, os sintomas de depressão, como é que é difícil. Eu conto um pouquinho da minha infância, eu falo de abuso sexual infantil, de violência doméstica, e claro que não é só coisa ruim, né? Tem coisas boas e coisas ruins aí, então tem umas partes que você vai ficar rindo e outras partes você vai chorar, como é a vida, né? A vida é bem a vida como ela é mesmo. Uhum. E por que desse nome? Sem paraíso e sem maçã, nenhum nem outro. Nenhum nem outro, porque assim, o grupo é Padecendo no Paraíso, né? É o Sim. padecer, é sempre aquela contradição, né? Eu tô rindo, mas eu tô chorando. É. Eu tô feliz, mas eu tô triste. E aí eu fui concluindo, assim, eu queria um nome que remetesse ao Padecendo no Paraíso, mas que não fosse Uhum. Padecendo no Paraíso, eu gosto de inventar nomes, assim. Uhum. E eu falei, não tem nem paraíso, nem tem maçã. A gente é a Eva vagando aí, perdida nesse mundo aí. A gente não conseguiu nem alcançar o paraíso, nem conseguiu comer essa maçã. A gente foi pro limbo. Né, que mulher hoje, a gente está tentando achar o nosso espaço, tentando encaixar. E a gente ainda não conseguiu chegar nesse paraíso, nem comer a maçã. Sim, e você já citou aí, e assim, eu tive, né, contato com parte do seu livro aí, e é sobre essa questão mesmo dos partos das avós, depois passa para da sua mãe, né, até chegar ao seu nascimento. Uhum. E é bem isso que você está falando, desse comportamento que às vezes a gente repete, né? Que às vezes, só em anos de terapia depois, eu fui descobrir isso recente, falei, meu Deus, eu tô aqui repetindo o mesmo comportamento que eu aprendi, e tá tudo certo, porque, né, as pessoas fazem aquilo que é melhor, inclusive a mãe, né? Ela dá o melhor que ela Uhum. pode. E você vem contar isso, e o que eu mais gostei, assim, do que eu li, é que você coloca a situação que nós mulheres passamos, e assim, o tempo todo esse paralelo com os homens, né? Como é que é essa reação deles diante das nossas Uhum. necessidades e do nosso autoconhecimento, né? Quando você fala lá, ah, a bolsa estourou, você tem certeza que estourou a Uhum. bolsa mesmo? Então, quer dizer, todo esse contexto que com um pouco de acidez, que eu amo isso, né? Você tem Uhum. essa pegada ácida ali, de falar assim, poxa, será que. É como se você estivesse contando um caso pra gente, na verdade, né? É bem isso mesmo. Essa era a intenção. Eu não queria eu queria um livro que fosse fácil de ler, que fosse leve, que pegasse assuntos que são difíceis, assim, que dá essas alfinetadas nos homens, no machismo, né? É, Que dá umas cutucadas, mas que também não é para ser agressivo, ofensivo, né? É para ter um toque assim de uma sutileza e humor, né? Humor ácido, mas humor. um puxão de orelha básico ali, né? Uhum, Mas, ô Bebel, vamos pegar essa questão da maternidade, porque você falou, eu criei, né? Nós vamos falar para frente aí do Padecendo no Paraíso, como é que ele surgiu e tal, você já uhum, meio que deu umas pistas aí, mas vamos pegar essa questão basicamente da maternidade, que eu também, quando fui mãe, sempre venderam o sonho dourado da maternidade, né? Aquela coisa uhum, linda, ai, o bebê, que. Mas na prática, meu Deus do céu, ninguém te conta que seu corpo vai estar a mil com o hormônio te deixando loucamente, ninguém entende uhum. isso, acha que simplesmente assim, tá, vamos dar atenção para a criança e deixa a mãe de lado, né? Muito, muito que a É. gente já tem mudado isso um pouco. Mas assim, dentro do que você tem de experiência com essas mães, mulheres, por que que a gente, mesmo passando pela situação e saber que não é esse sonho dourado, por que que a gente vende isso para as mães de primeira viagem? E por que que a gente, às vezes, compra eu não sei, a gente quer isso, né, de alguma forma, eu não sei. O que que você pode trazer para a gente dessa situação? Isso é a romantização da maternidade, porque as pessoas É.
que as mulheres tenham filhos, né? Aquela história, ai, mas quando você casou? Ah, não casou ainda? Ah, já casou? E agora, quando vocês vão ter filhos? Mas é uma cobrança em cima da mulher. Ninguém fica perguntando pro cara Pro quando homem. que ele vai casar, se ele vai casar, né? O homem, ele tá isento a essas coisas. A gente não, a gente tem que dar satisfação, a gente começa a ficar velha demais para casar, a gente tem que pensar em ter filho, porque vai chegar um momento que nosso corpo não vai estar mais pronto para receber uma criança, e essa cobrança, ela acaba refletindo essa romantização, né? Ai, mas aí a avó, né? Ai, eu quero tanto netinho, ai. Então tem muito isso. E aí a gente foi criada assim, né? Desculpa, eu esbarrei aqui na mesa. A gente foi criada para ser mãe, Procriar, né? A gente, desde criança, a gente brinca de boneca, a gente brinca de casinha, a gente vai lá brincar de lavar louça, de passar roupa, né? Quais são os brinquedos tradicionais, assim, de menina, que a gente ganha, né, quando a gente é criança, né? A gente vai ganhar, a gente não vai ganhar carrinho. Então já volta, a gente não, e a gente vai dirigir depois, mas a gente não pode brincar de carrinho. Eu brinquei muito de carrinho. Mas é muito assim, a boneca da menina, o carrinho do menino. Quer dizer, você tem que ter filho, você tem que cuidar, e tanto que os meninos não são preparados desde pequenos, porque o menino também devia brincar de boneca de casinha, porque afinal de contas o homem vai ter uma casa e vai ter filho, que quando chega na vida adulta, eles não conseguem, olha a quantidade de criança, de pessoas que têm o nome do pai no registro, mais de 5,5 milhões no Brasil. É muita coisa. E aí tem aqueles pais que eles têm o filho, quer ter filho, na hora que o filho nasce, ele vira um segundo filho. Ele começa a querer disputar a atenção com a mãe. Então, essa falta de colocar o homem nesse papel de pai, ela acaba exagerando assim no papel de mãe da gente. É uma forçação de barra para as mulheres, como se isso fosse assim da natureza feminina, e o homem não. O homem tem porque tem que atender a nossa natureza, não porque eles querem. Eu tenho essa sensação assim. E é isso, quando a ficha cai, né, que o filho nasce, que a ficha cai, que a gente vai ver como é que é mesmo, né, que a amamentação não é tão simples assim, não é tão fácil, né, e a gente se prepara muito para esse momento de amamentação, parto, depois a primeira papinha e tal, e depois, né, parece que a gente só vai ter um bebê, e a gente esquece, as pessoas esquecem, né, que cobram que a gente tem um bebê, que esse bebê vai crescer, que a gente vai ter um filho com idades mais complicadas, né? Vai ter os 7 anos, vai ter a crise dos 2 anos, a crise dos 7 anos, que vai virar adolescente, e a gente vai ter as dificuldades com a adolescência, né? Então, não para ali, né? E depois a gente vai ter filhos adultos também que vão continuar, né, precisando da gente em alguns momentos, né? E a gente tem que aprender a ensinar eles a serem independentes, ter autonomia. Então, assim, a realidade, a expectativa e a realidade são opostas praticamente, né? É completamente diferente do que a gente espera, do que a gente tem de verdade. Eu super caí do cavalo, assim. Achava que ia ser muito mais simples, que eu ia conseguir me dividir entre trabalho, filho, marido e fazer tudo. E eu vi que não dava, né? Até cheguei ao ponto de fechar meu escritório, porque eu vi que o Felipe precisava de mais atenção. Ele ficava no horário integral na escola, e chegou uma hora que eu falei, não dá para ele ficar mais integral, assim, ele com 5 anos, eu vi que ele estava precisando mais de mim. E aí falei, quer saber, eu vou fechar, vou rever minha vida, vou ver o que eu vou fazer, depois eu volto para arquitetura. Nunca mais eu quis voltar, né? Eu fechei o escritório em 2015. Porque eu vi que essa coisa de mãe, a gente precisa estudar muito para ser mãe. Nossa, não é? Não é tão instintivo assim, né? Porque o instinto a gente vai replicar coisas erradas que a gente aprendeu, né? Por instinto. E aí a gente precisa aprender um pouco de comunicação não violenta, disciplina positiva, né? Essas outras formas de comunicar com o filho, para ampliar o diálogo, ampliar a conexão com eles, né? E isso é muito diferente do que a gente viveu, que a gente aprendeu. Com certeza, e até há pouco tempo a gente, né, a gente vem de famílias grandes, acredito que você também, meus pais, de filhos, 6 irmãos, 9 irmãos,
né? Então, como é que essas mulheres davam conta? Elas não davam conta, elas simplesmente colocavam o filho no mundo e vamos todo mundo ajudar a se criar, né? Porque a mulher não tinha Deus nos muito que... acuda. Se falar de diálogo naquela época com 9 crianças em casa, vai me desculpar, né? Isso aí era acabar apanhando dessa mãe aí, porque não dava, era muita coisa. Mas é interessante a gente abrir esse diálogo, porque, igual você falou, a amamentação. Eu também achava que era uma coisa super simples, né? Assim, não, basta eu querer que eu vou dar conta, ter paciência. E eu li muito, me preparei, me muni de tudo que eu pude. Aí, quando eu fui amamentar, o peito rachou, sangrou, eu morria de dor para poder amamentar meu filho, e a culpa, né, de aquela coisa de seu filho não vai ser saudável, você tem que dar um jeito de dar, e você quase morrendo de tanta dor, você não, tem que dar. Aí o momento que eu falei, quer saber, não quero sofrer mais com isso, e nem pôr meu filho para sofrer, que se ele tiver algum problema por causa do meu leite materno que não foi suficiente na época que tinha que ser, eu vou cuidar disso de outra forma, mas eu não posso mais pôr esse menino para sofrer, que eu tava ficando estressada demais. Acaba que você desconta na criança de alguma forma, porque a criança precisa ter aquela tranquilidade, né, que a mãe é a referência naquele momento. E eu falei, liguei pro pediatra, olha, você não deve estar dando conta de sustentar seu filho com o seu leite só. Falei, então, tem que comprar fórmula? Fui lá, vai, marido, vai comprar fórmula. E a partir daquele dia, e graças a Deus, meu filho hoje não tem nenhum problema de saúde grave, nunca teve, sabe? Então eu fico muito preocupada com essas coisas que a gente vende, às vezes, para as mulheres, ou que insistem numa ideia. Não é que eu sou contra, não, pelo contrário, gente. Aleitamento materno é maravilhoso, mas para quem dá conta? Aí você começa a conversar com uma mulher e com a outra, você vai descobrindo casos. O meu foi assim, o meu mamilo arrancou, o meu foi difícil. Em 10 conseguiu amamentar tranquilamente. Então, por que ninguém fala isso? Entende? Eu fiquei revoltadíssima com essa situação. Eu amamentei, foi super tranquila a amamentação para mim. Mas mas o que acontecia? O Felipe, ele mamava de hora em hora, no máximo de 2 em 2 horas. E então as pessoas falavam, mas seu leite não está sustentando, porque ele está mamando demais. Aí eu falei, olha para o menino, ele era uma bola. Ele só mamava meu leite. Só que ele era esfomeado, acho que ele mamava durante 10 minutos, 5 minutos cada feito, e já estava dormindo. Ele saía muito leite, ele puxava muito. Depois ele já estava com fome de novo, e tudo bem. Né? Não era caso de dar fórmula, justamente pelo contrário, porque ele estava já muito gorducho, só com o meu leite e tal. Mas as pessoas têm essa mania de dar palpite, né? O leite não está sustentando, não sei o quê. Então você começa a ficar, às vezes você começa a acreditar no que estão te falando também. Sim, né? O sentimento de culpa que a gente carrega, sabe? De estar interferindo numa questão que pode ser mais grave futuramente. É muito complicado essas questões. E a gente tá. Saúde! Imagina. Então, assim, são várias coisas que estão no nosso dia a dia, e você falou que a mulher puxa muito essa coisa da mãe, e o pai vai deixando às vezes, né? Tipo, ok, tá dando conta, mas a gente não tá dando conta. E às vezes a gente fica querendo dar conta, porque as pessoas também falam tanto com a gente que a gente tem que dar conta, que a gente tem que... E aí a gente fica se cobrando também de dar conta, sendo que a gente não tem que dar conta sozinha, né? A gente precisa, a gente não fez o filho sozinha. Se não tivesse espermatozoide ali, não tinha criança, né? Tirando aquelas mulheres que resolveram fazer inseminação artificial, que não conseguiram achar o parceiro, mas no geral, a gente precisa do parceiro para fazer o filho, né? No dia que não precisar mais, no dia que a mulher fizer filho sem precisar de homens, os homens estão ferrados. Não é? Eu também costumo falar isso. Agora, Bebel, um dos assuntos também que eu sei que você aborda nesse seu livro é a questão da pandemia de coronavírus, como que ela escancarou essa desigualdade entre homens e mulheres, principalmente porque os homens e mulheres vieram para casa com home office, né? Muito, vamos dizer, 90% talvez das pessoas.
E a mulher já tinha dupla jornada, aí passou para a terceira, quarta, sei lá quantas jornadas a gente teve para dar conta de filho, de escola e de o marido que está dentro de casa também, que muda, querendo ou não, muda a nossa rotina, né? Uhum. E horários, porque o horário que é da empresa não é o horário da sua casa. E você toca nesse assunto também, como é que a pandemia escancarou isso, né? É, porque, assim, logo no início, né, eu ainda estava escrevendo o livro, e eu já comecei a receber relatos de mulheres, e eu estava nessa situação, né? O meu marido em home office, eu já trabalhava em casa, e o Felipe veio para fazer as aulas online. Só que aqui sempre teve uma divisão, uma parceria na divisão das tarefas e tal. Então, embora assim, o Alexandre faça menos coisa em casa do que eu, porque ele tem um horário mais rígido, né, de trabalho, eu já cozinhava, assim, muitas vezes a gente almoçava fora. Mas pandemia eu já sabia cozinhar, eu fiquei cozinhando em casa direto e tal, tentando, né, me desdobrando. Mas teve mulher que veio também do trabalho formal, né, porque eu sou autônoma, então é diferente. Então, mulher Uhum. que tinha um emprego, o marido com um emprego também. O que seria o ideal para os dois? Cada um entrar num cômodo da casa, fechar a porta e ficar resolvendo as coisas do trabalho. Mas tem as crianças, a casa para cuidar, porque aí não tinha mais ajudante em casa, teve que dispensar É. durante o primeiro, né, momento da pandemia. Então tinha casa para arrumar, comida para fazer, aula online para gerenciar. E quem ficou fazendo isso? As mães, né? Os pais, eles entravam no quarto, no escritório, fechavam a porta e tocaram a vida ali. Eles podiam ficar estressados por causa de menino brigando lá de fora, por causa de grito, por causa de coisa, mas era só isso. Enquanto a mãe, Uhum. ela tinha que dar conta do trabalho, ela tinha que dar conta das aulas online, da casa, da comida, de tudo, né? E isso ficou pesado demais. Teve muita mãe que começou a trabalhar de madrugada. Depois que os meninos iam dormir, elas iam Nossa. fazer o trabalho delas. E o casamento de várias mulheres, né, de várias famílias, foi para o espaço, terminou o casamento, por quê? É impossível você estar num momento de pandemia, um momento tão crítico, e você não poder contar com o seu parceiro, né? E ele ainda sair na hora do almoço, querer a comida pronta ali, não ajudar a lavar a louça, voltar para o quarto, fingir que não é com ele, não põe uma roupa para lavar, não tira uma roupa da máquina, né? Acha que está tudo ali pronto e não enxerga o trabalho que dá manter uma casa organizada, né? Fazer comida, Sim. fazer supermercado. Então, essa dificuldade da divisão do trabalho. E é engraçado porque as mulheres, a gente evoluiu muito, né? A gente, há alguns anos, algumas décadas atrás, a mulher era dona de casa apenas. Nós Uhum. saímos para trabalhar fora. Enquanto a gente saiu para trabalhar fora, os homens não saíram, não foram trabalhar dentro da casa, eles continuaram trabalhando só fora. Sim. E isso já foi a nossa sobrecarga, né? A gente já ficou com a dupla jornada. E aí, quando chegou a pandemia, virou o ó do Borogodó, porque aí não era mais só a dupla jornada, aquele momento você chegava em casa e tinha alguma coisinha para organizar. Já era tudo da casa, já era tudo de aula online, porque como é que você deixa o filho pequeno assistir aula sozinho? Não dá conta na aula na frente do computador. Né? E teve muita criança que não assistiu, foi nada mesmo, né? Uhum. E não tinha jeito, ou você tem que ficar do lado, tem que ir lá fazer atividade. Alfabetização no meio da pandemia, gente. Como que Nossa, alfabetiza uma criança no meio da pandemia online? Não tem tem jeito. jeito. E foi isso, o homem continua achando o que é o bonitão da bala chita que vai fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro, que tá tudo certo, né? E não é assim, É. né? A divisão, mesmo que a mulher ganhe menos, a divisão na casa não pode ser eu faço tudo e você não faz nada, né? Mas eu acredito, por mais que você falou aí, Bebel, que a gente tem essa evolução, nós mulheres, os homens, às vezes, eu tenho a impressão que eles se colocam nesse lugar ainda de tipo assim, o meu trabalho é mais importante que o seu. Não necessariamente, Sim. às vezes, nem ganha mais do que a mulher, às vezes até a mulher que Uhum. ganha, ou chefia o próprio lar, mas existe essa coisa de, mesmo, aí o cara acaba de trabalhar no fim do dia, ele vai sentar e descansar, agora é hora de eu descansar, que eu tô cansado. Não, eu estou muito cansado, né? É o alecrim dourado, né? Nasceu no campo sem ser semeado e está lá.
achando que a vida é essa, que ele é mais bonito, ele é mais poderoso, é mais forte, né? É o tal do homem branco, a autoestima do homem branco hétero é uma coisa que a gente devia encapsular, colocar num negócio, vender, assim, fazer cápsulas para vender para as mulheres, se a gente chegasse aos pés do que eles têm você viu, tem até saiu uma pesquisa aí agora que só, sei lá, 3%, 5% dos homens brasileiros se acham feios. Eu vi isso, menina. Imagina, né? E a É gente a aqui, autoestima extremamente né? elevada deles. A gente precisa aprender muito com eles em Com relação a certeza. isso, né? E até ocupar, às vezes, esse lugar também de falar assim, agora eu vou ficar na minha caixa do nada aqui, você vai me desculpar, mas deixa o menino correr pela casa, deixa o trabalho, né, comida sair no horário errado, mais tarde, enfim. Porque, não sei, às vezes eu tenho a impressão que a gente está num mundo totalmente diferente um do outro, assim, que eles constroem para viver lá, entende? Uhum. São realidades paralelas, né? É uma realidade paralela. No geral, é isso mesmo que a gente tem. E é engraçado, assim, porque aqui em casa é bem tranquilo, a gente cresceu junto, assim, a gente casou e ficou um tempo antes de ter filho, passando aperto financeiro e correndo atrás, fazendo as coisas, e o Alexandre morava sozinho também. Eu falo, gente, case com um homem que já morou sozinho, porque aí tem noção do que é cuidar de uma casa, lavar roupa, fazer comida, essas coisas todas, eles têm muito mais noção do que quando sai da casa da mãe. Tanto que quando o homem separa, a maioria volta para casa da mãe. É verdade. Ou arruma a sua casa, mas leva a roupa para mamãe lavar, vai almoçar na casa de mamãe, né? Eles não aprendem a ter a autonomia, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos, é um papel da nossa geração ensinar diferente para os nossos filhos terem terem mais noção, assim, de que a casa também é deles, né? Com certeza. E é o que você falou. Às vezes você casa com o filho da sua sogra, não com o marido, né? Muitas vezes acontece isso também. Você tem que ficar ali dando tudo que recebia da mamãe. Mas uma outra coisa também que você já citou aí no início da nossa conversa e que você trata também no livro, que inclusive eu estava lendo sobre, que é um relato bastante emocionante da sua parte, esse enfrentamento que você teve tanto do câncer de mama, não é isso que você teve? E da depressão, né, Bebel? Eu queria que você falasse um pouquinho também da importância, até para as mulheres que nos veem, nos ouvem aqui, para a gente realmente tomar os cuidados que forem necessários de prevenção e contar um pouquinho o que foi essa experiência para você. Eu descobri o câncer em 2019. Eu já tinha sentido um nódulozinho aqui na mama esquerda, era uma bolinha pequenininha, e ela estava ali há muito tempo. E aí, sendo atropelada, eu mudei para... já estava morando em São Paulo há pouco tempo, não tinha médico aqui, né? Eu morava em Belo Horizonte, tinha vindo para cá, então estava meio perdida, assim. Eu sei que quando eu estive em Belo Horizonte, aproveitei que eu estava em Belo Horizonte e fui fazer os exames. Porque aí tinha um lugar onde eu conhecia e tal, né? Fiz os exames, aí apareceu lá que era inconclusivo, deu BIRADS 4, sei lá, nem lembro o que era o número, eu escrevi isso tudo no livro, assim, detalhado, porque as pessoas me perguntam muito, e minha memória não está lá grandes coisas. E aí eu tinha que fazer uma biópsia para confirmar se era um tumor mesmo, se era maligno, se era benigno e tal. E aí, quando o resultado saiu, que apareceu lá, carcinoma invasivo, lobular, enfim, aquele susto, né? Porque eu estava com 44 anos, a gente sempre acha que está muito nova para isso, né? A gente acha que vai depois de 50 que pode acontecer. E meu filho ia fazer 10 anos. E aí você pega aquele papel, lê, fala assim, morri. Né? A primeira sensação que eu tive foi que eu estava pegando meu atestado de óbito, assim. O coração até para de bater na hora, né? Sua alma sai do corpo, depois volta. E aí eu falo, respira, né? É um negócio que você vai tirar, que isso não te pertence, e relaxa. E eu meditava toda hora, porque toda hora começava a ficar ansiosa, e eu sou uma pessoa ansiosa. E na época eu não tomava antidepressivo, eu já tinha tido alta, né? Do meu psiquiatra já tinha me dado alta, eu não precisava mais tomar os remédios. E eu falei, eu vou meditar. E toda hora que eu começava a ter crise de ansiedade, meditava. No mesmo dia que eu peguei o resultado, eu consegui o encaixe com o Dr. Fernando Maluf, que é um oncologista super conceituado aqui de São Paulo. Fui lá na consulta com ele.
E a única coisa que eu lembro dessa consulta é que ele me pediu 1 milhão de exames e ele falou: você vai ficar curado. E é isso que você quer ouvir quando você tem um diagnóstico desse, né? Então, para mim, eu vejo o rosto dele falando para mim até hoje: você vai ficar curado. E aí eu me peguei nisso, né? Você vai ficar curada, não vai ser um processo rápido nem fácil, mas você vai ficar curada. A gente tem que colocar na cabeça que não é que eu não vou morrer, porque um dia todo mundo vai morrer, né? Mas que eu vou ficar curada disso e eu vou morrer de outra coisa em outro momento. Não vai ser assim, né? nem tão cedo. E aí é um monte de exame, é a cirurgia, né, para tirar, e ao mesmo tempo eu estava organizando a festa de 10 anos do Felipe, eu não queria deixar de comemorar o aniversário dele. Aí eu marquei a cirurgia assim, para dia 8 de maio, o aniversário dele era dia 6. Nossa. Aí a gente fez festa, eu não tinha nem contado para ninguém e tal, fizemos uma festa de aniversário e tal. Acabei adiando minha cirurgia por outros motivos, assim, troquei de médico no meio do caminho, do mastologista, e fui operar só um mês depois. Mas, assim, até as fotos do aniversário dele, que eu já sabia do diagnóstico, ele já sabia, meu marido sabia, meus pais, né, quem estava próximo da gente já sabia, mas eu estava postando nas mídias sociais e ninguém podia imaginar que aquela pessoa que estava ali sorrindo na foto era uma pessoa que tinha acabado de receber esse diagnóstico. E aí, depois, no dia que eu fiz a cirurgia, eu postei no hospital falando: olha, gente, eu estava com esse diagnóstico, né, câncer, tirei hoje, tá tudo bem, eu tô aqui e tal. E aí bombou esse post que as pessoas não esperavam, né, não imaginavam que isso ia acontecer. Imagino, isso Imagina, assim, toda mulher que passa por esse processo tem toda essa fase que você está falando do susto, né, de estar curada, de encontrar essa força. E você, Bebel, acredito que pesou de certa forma, porque você já era uma pessoa que todo mundo já conhece, acompanha, né, tá ali. E, querendo ou não, a sua história dá força para outras mulheres, é uma rede, né, inclusive. E a gente se vê fortalecida, porque é o que eu costumo dizer: a dor de uma é a dor de todas, a cura de uma é a cura de todas. E como é que foi receber também, eu acredito, que as mulheres te acolheram, né? Pegaram você no colo naquele momento. Eu recebi tanta mensagem, assim, e as pessoas mandavam presente para mim, aqui em casa também, e foi muita mensagem, assim, desejando que eu melhorasse e tal. Foi muito legal, assim. E muita mensagem de mulheres que estavam passando pela mesma coisa, me agradecendo por estar contando, porque a maioria das pessoas não tem coragem de contar, né, de tornar público isso, acaba contando só quando já está, assim, às vezes fazendo quimioterapia e perde cabelo, e aí tem que contar. E tem algumas amigas que eu conheço, que elas nem quando elas estavam fazendo quimioterapia, que perderam o cabelo, elas contaram, elas usaram aqueles implantes, aquelas próteses capilares, né? Fizeram vários procedimentos, assim, para que não parecesse. Porque também vai de cada uma, né? Eu tenho amiga que está careca, que está super de boa, feliz da vida com a careca dela. Tem outros que não conseguem se imaginar sem o cabelo e beleza, né? É bom que tem muito recurso. Até a unha fica muito fraca durante a quimioterapia, você pode fazer aquelas unhas de gel, né? Então, tem muito recurso para que a gente não se sinta doente. Porque o câncer em si, ele não faz a gente se sentir doente. Porque é um negócio que tá ali, não dói, não incomoda, não faz nada. Mas o tratamento, sim, o tratamento ele é muito agressivo, né? A radioterapia, ela destrói a nossa mama, assim, fica tudo queimado mesmo, horrível. A quimioterapia destrói a pele, a gente fica com a pele ressecada. Né, essa questão do cabelo cair, eu não precisei fazer químio. Mas eu tomo remédio, como quimioterapia oral, porque o meu câncer é receptor hormonal. E aí eu entrei na menopausa, então 44 anos eu estava na menopausa, então tem todos os sintomas de menopausa, os calorões, a perda de memória, e, enfim, veio tudo junto, né? Veio tudo de uma vez, assim, aquele furacão de coisa. E aí, nesses momentos que eu começava a me sentir doente, assim, e foi em setembro, que depois que eu terminei a radioterapia e comecei a tomar o tamoxifeno, que é o remédio que eu estou tomando ainda, vou continuar tomando por alguns anos, porque é para evitar a recidiva, que eu fui começar a ter sintomas de depressão de novo. E aí eu voltei no meu psiquiatra, conversei com ele, voltei a tomar remédio para depressão e tomo até hoje.
E assim, tem um dia que eu esqueci uma semana de tomar um dos remédios, que ele acabou, esqueci de comprar. Parecia que eu estava com Alzheimer, que é o nevoeiro mental da menopausa. Olha só. Que eu nem sabia o que era. Eu fui descobrir depois que era o nevoeiro mental da menopausa, que eu fiquei preocupadíssima, que eu estava assim, não lembrava mais nada, eu estava com medo de errar o caminho para a escola do Felipe, assim, desse Olha tipo. só. Então eu muita preciso de um coisa, né? monte de remédio, e tudo bem. Então, vamos falar então um pouquinho do Padecendo no Paraíso. Você já também falou que, né, surge aí dessa necessidade de você se conectar com outras mães. Eu vi lá, menina, porque é uma coisa muito louca, é uma rede muito bacana, porque eu estava vendo assim, além de todas as informações, de vários assuntos que você coloca ligados ao nosso mundo, né, das mulheres, tem também, que eu achei fantástica, a utilidade pública, desde personal trainer, até gente precisando de festa para roupa, né, festa junina, roupa para festa junina, enfim, conta um pouquinho dessa rede aí, você falou que surge no Facebook, mas hoje tem mais de 30 mil pessoas lá no Instagram que eu vi, é muita gente, né? Uhum. É assim, porque isso que a gente trouxe para o Instagram agora, de colocar as dicas, de colocar os pedidos das seguidoras, já acontecia dentro do grupo. Dentro do grupo, as mães pediam essas indicações, a gente fazia lista, tinha no site, bombava no nosso site as listas dos 10 hotéis fazenda mais recomendados pelas padês. Os 10 pediatras, não sei o que lá, mais recomendados pelas padês. E isso ia para o site. E agora, em vez de ficar renovando isso no site, as coisas mudam muito, é muito rápido, assim, muito dinâmico. Então, eu passei isso para o Instagram. As pessoas começaram a fazer os pedidos e tal. E aí também começaram a aparecer os depoimentos, né, de como que a rede fez bem, de alguma forma, como que a pessoa foi ajudada e tal. Acho importante colocar isso também. Tem post que você olha lá, não, tem 20 curtidas, tudo bem. O que a gente está fazendo aí não é para ganhar um monte de like, nem para ter dezenas centenas de milhares de seguidores, não. A gente quer que aquelas pessoas que estão ali, elas se sintam em casa. Então, se eu tenho 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, eu quero que elas se sintam em casa, eu quero conseguir responder as mensagens que elas me mandam no direct, eu quero dar conta disso. Se eu tivesse uma quantidade muito maior de seguidores, talvez eu não desse conta de fazer esse trabalho assim, que é tão personalizado, né, de conversar mesmo, ter uma coisa muito direta minha com as seguidoras. É isso que eu ia te perguntar, se é você mesmo, sozinha, dando conta desse tanto de mulherada, né? É claro que eu tenho muita ajuda, né? As meninas, assim, principalmente no grupo, tem as moderadoras, tem quando eu vou fazer eventos, tem um monte de gente e tal, mas assim, no Instagram, nas mídias sociais, eu que gerencio tudo, assim, né? As pessoas mandam muita sugestão de pauta, aí mandam umas matérias que eu acabo repostando, olha isso, olha o que aconteceu e tal, né? Então manda muita dica, muita sugestão para mim. Mas eu que faço todas as imagens que são postadas, né? Eu que faço essa arte toda e tal, os textos, eu que escrevo, né? Lógico, tem os reposts e tal. Mas eu também escrevo muito, porque como eu escrevo para o estado de Minas, para Canguru, né, que são sobre maternidade, sobre feminismo, sobre mulher e tal, então eu escrevo, gosto muito de escrever no Instagram. Eu nem sei, o Instagram agora está mais para vídeo, eu não sou muito de vídeo, assim, eu tenho uma timidez para vídeo, eu tenho que treinar. Toda hora muda esse negócio, menina. E a gente tem que adaptar o tempo todo, né, Bebê? Tem que adaptar. E agora eu falei que tá muito chato, porque agora eu entro no Instagram querendo ver os posts das pessoas que eu sigo e fica aparecendo um monte de sugestão para seguir, de coisas que não tem nada a ver, como que. Por que eu tô vendo isso? Eu já fiz um vídeo xingando, reclamando disso, porque tá muito chato. Né? Tem coisa que tava bom, para que mexer. Mas é o que você falou mesmo, né? Porque as mulheres vão criando uma identificação muito grande com você e acaba que a rede social ela une, né, a pessoa de qualquer lugar desse país com você ou até do mundo mesmo, de ver uma coisa que você está postando ali e chegar até você. Mas o que essas mulheres por que elas mais te procuram? Tem algo em comum assim que você fala assim, nossa, eu recebo isso direto das mulheres, sabe? Tem uma coisa mais comum assim. A maior parte, assim, é realmente pedido de ajuda. Pedido de ajuda, assim,
essas dicas, né? Eu preciso de um pediatra, eu preciso de alguma coisa assim. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de WhatsApp só de mães que vieram de Belo Horizonte para São Paulo. A maioria veio de Belo Horizonte para São Paulo, não todas. Porque a gente chegou aqui e fica todo mundo muito perdido. Então, elas vão aparecendo, eu moro em São Paulo, estou perdida. A gente tem esse grupo do WhatsApp que é isso. Gente, eu preciso de dica de médico, dica de escola, né? É o que, tanto no grupo do Face, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, as demandas são as mesmas, assim. Legal. Onde que eu levo meu filho para fazer o exame de não sei o quê? Qual endocrinologista que vai não sei o quê? Meu filho está ficando com problema de crescimento, quem que eu levo, onde que eu faço, o que eu faço. Então, e pra gente também, né? Eu tô precisando de ginecologista, eu tô com, sei lá, qual o problema, tem que fazer uma colonoscopia. Então, é tudo aqui, tudo ali, né, nessa rede que a gente consegue. Eu nem posso falar, assim, tanto de coisa, tanto que a galera já me ajudou, assim, em Belo Horizonte, em São Paulo, né, quanta coisa que já me resolveu a vida, assim, por causa desse padecendo. Legal demais. E outra coisa também, Bebel, com essa rede sua, é que provavelmente você coleciona histórias assim, ou até algum movimento que despretensiosamente você iniciou, né? Seja lá no Facebook, no Instagram, talvez uma mulher que te trouxe alguma história, não sei, de vida. Você se lembra de alguma que você falou assim, nossa, essa história eu não vou esquecer nunca, porque gerou uma situação assim, enfim. São milhares de histórias, assim, ali dentro. A gente, por exemplo, a gente sempre apoiou no 21 de abril, que é o Dia Mundial da Síndrome de Down. A gente sempre apoiou as mães com síndrome de Down. A gente todo ano tem em Belo Horizonte um evento, né, para falar sobre isso, pela inclusão, para mostrar que essas crianças elas têm que conviver com os nossos filhos, por exemplo. Então, a gente sempre apoiou esse movimento e assim, as coisas foram crescendo e foram saindo do padecendo. Por exemplo, o Gamas, que é um grupo de apoio à mulher que tem filhos. É uma terapia de grupo. Começou dentro do padecendo, porque tinha muita mulher que não tinha condição de ficar pagando terapia, estava precisando de ajuda, estava vivendo um relacionamento abusivo, enfim, N coisas. E a Dani Salum e a Dani Bittar começaram a fazer esse encontro, que elas são psicólogas, encontro de mães, né, uma vez por semana, agora é cada 15 dias, e aí o Gamas agora anda sozinho, mas o Gamas saiu ali de dentro do padecendo. Né? Então tem muita coisa que saiu dali e foi crescendo com as próprias pernas, a charanga das Padês, que então, o nosso menina. bloco de carnaval, né, a gente tem o bloco de carnaval, e hoje a charanga tem independência, a charanga toca em eventos de terceiros, a charanga tem o Instagram próprio, né? Tem todo um trabalho que é feito com o apoio do padecendo, mas que é separado, né? São pessoas que saíram, que são do grupo, mas que montaram uma coisa que também faz parte, que também ajuda as mães, também trabalha a autoestima, né? Também é uma outra rede. Sim, bacana demais. E dentro de tudo essa experiência aí sua com essas mulheres, qual foi o maior aprendizado que você traz com você dentro dessa rede de mulheres que você criou? Tudo muda o tempo todo no mundo, como diz o Lulu Santos, que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender. A gente tem tanto a aprender, a gente tem tanto para crescer, e a gente nunca pode achar que a gente já sabe tudo, né? Porque a gente tem sempre coisas para expandir, a gente sempre precisa abrir a cabeça, procurar novas histórias, mudar a nossa história. Nunca é tarde também para mudar a nossa história, né? E que a gente nunca está velho para nada também, que a gente, né, consegue fazer um outro curso, né? Tem várias mães agora que estão fazendo uma segunda formação aí, por exemplo, em psicologia e tal. Estou eu aqui estudando, né, com 47 anos, para começar a exercer uma outra profissão também. Então, nunca é tarde para nada, nem para aprender, nem para mudar. É isso aí. E enquanto mulher, o que você espera das mulheres, Bebel? Espero das mulheres que elas entendam o valor. A gente vai ter que sair andando um pouco, minha bateria vai acabar e eu esqueci o meu carregador ali, desculpem. Pode pegar Tá lá, louca, vai lá, né? pega lá. Mas eu espero
Que as mulheres entendam o seu valor, que a gente consiga pegar um pouquinho dessa autoestima masculina e trazer para a gente, se dar valor, né? Colocar a gente em primeiro lugar, como mãe, como mulher, como pessoa, né? Porque se a gente não estiver bem, a nossa casa não está bem, nossos filhos não vão estar bem, a gente precisa se conectar, né? A gente tem que estar conectada com a gente mesma, saber o tanto que a gente vale, não aceitar pouco dos outros, principalmente de marido, né? Não aceitar a relação abusiva, procurar ajuda, né? Porque hoje, gente, eu tô muito horrorizada, assim, porque ontem teve a mulher que foi esfaqueada, outro dia, né? Eu vi isso no Padecendo, menina. Eu fiquei pelo chocada ex, com aquilo. E a outra Na que frente fez, dos o ex fez filhos, né? tatuagem da cara dele, Vi do também nome lá. dele no rosto dela. E teve uma outra lá em Vitória, também teve essa em Belo Horizonte, teve outra em Vitória que também foi esfaqueada pelo ex. Quer dizer, por que esses homens acham que eles têm direito, né? ao nosso corpo, que eles são donos da gente, Eu né? fiz a mesma pergunta. O que faz um homem pensar que ele pode esfaquear uma mulher? Né? Porque ela não é dele, né? Por que ele não está feliz com o final do relacionamento e vai agredir, vai acabar com ela, a vida dela tem que acabar porque ela não quer ficar com ele, né? Então, a gente se valorizar, porque o machismo, ele começa muito com as mulheres, né? Tem muita mulher machista, tem muita mulher que ainda passa pano para homem, assim, que ele está fazendo tudo errado, mas ele é homem. Não, gente, ele é uma pessoa como eu, como você. Ele não tem nenhum direito a mais, nenhum direito a menos do que a gente, né? A gente tem os mesmos direitos. Então, é cobrar isso, né? E cobrar da sociedade, cobrar do poder público, porque não adianta a mulher ter medida protetiva e ser esfaqueada, né? Então, as leis têm que ser... elas têm que funcionar, né? A punição tem que existir, né? Não pode ser assim, ele fez isso, daqui a pouco está solto, né? E as pessoas estão lá passando a mão na cabeça. Aí aquele pai que não paga a pensão e a família sabe, acha que está tudo bem, que a obrigação é da mãe. Não, né? A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de homem e colocar a gente em primeiro lugar, mostrar que a gente é capaz, né? A gente é capaz demais. E a gente não pode se colocar o homem na nossa frente, achar que porque ele é homem, ele merece mais que a gente merece a mesma coisa. Não é mais nem menos, é a mesma coisa, né? Isso aí, Bebel, assina embaixo. Agora é aquele momento da dica, né? A gente está falando do seu livro, não poderia ser outra dica, né? Sem paraíso, sem maçã. Eu pedi para a Bebel, gente, separar uma parte do livro, eu também separei a minha parte aqui, então eu queria começar aí com a Bebel. O que você separou do seu livro para trazer aqui para compartilhar com a gente? Espera aí que eu também esqueci ele ali, gente. Desculpa, vai lá, pega lá. Pega lá para você mostrar. Pega. Doideira, assim, né? Coisa de mãe, né, gente? Vocês entendem. Sem então, problema. Meu livro, tá? Sem paraíso, sem maçã. Eu vou ler um pequenininho que é Toda Mãe é Chata. Aceite e agradeça. O adjetivo chato vem colado ao substantivo mãe. Não importa o que você faça. Por um tempo eu lutei contra isso. Uma vez disse que eu não aguentava mais ter que fazer o papel de chata. Felipe respondeu: então faz o papel do meu pai. Num outro momento, ele resolveu escrever um bilhete para o pai dele e me gritou: mãe, chata é com X ou com CH? E o bilhete estava lá: minha mãe é muito chata. Agora ele me chama de chata e eu digo: ótimo que você me acha chata, isso significa que eu estou fazendo as coisas do jeito certo. Boa, mulher! Gente, olha para você ver, é a realidade de toda mãe. Adorei, Bebel. Adorei. Já passei por essa fase também, foi terrível, viu? Chegou um momento que eu falei, tem que jogar isso pro alto, porque senão a gente... Eram 6, 7 anos, aprendendo a escrever e assim, né? De repente eu era fada, a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu virei um monstro. Verdade. E é o que acontece, né?
Aham, mas depois lá na frente eles dão valor, né, Bebel? Isso que importa, né? A gente sabe do nosso Uhum, lugar. Ó, Bebel, eu separei uma parte que é do capítulo 3, Desafios do livro. E eu acabei uhum, me identificando com você de alguma forma, que é a questão da adolescência, né? E eu fui lendo ali e eu me vi muito na situação sua ali, falando, eu era muito magra, eu não tinha peito, não tinha bunda, eu era isso também. E como sofria bullying na escola, nem tinha esse nome na uhum, época, né? E como é que isso mexe com a nossa autoestima, né? Eu já falei aqui no podcast com outras mulheres que eu lembro direitinho que a minha vontade era poder chegar numa loja, escolher uma calça jeans que me vestisse bem, porque eu não tinha bunda, não tinha pé, não tinha nada. E até um dia que eu tomei a decisão de falei, eu vou lá no infantil, que lá vai ter a calça que me serve, que me valorize, ah, né? E lendo você falar sobre isso, eu me identifiquei muito e tem uma frase que eu separei que é onde você fala, não me encaixava, não pertencia a nenhuma turma. Você falava de ser sempre a última a ser escolhida numa atividade física ou das suas uhum. amizades, né? E é muito isso. Quantas de nós, por algum motivo, não só de magreza, mas ou até de ser gorda, enfim, é excluída, né? E isso é da mulher, como a gente já falou aqui, Uhum. muito mais da mulher. Você falou, e o homem tem uma autoestima que pode nos ensinar. E eu fiquei realmente identificada com isso, com essa sua história também. A mulher tem que seguir os padrões de beleza inatingíveis, né? Que É, homem não tem essa necessidade, né? Não tem esses padrões de beleza. Homem não usa maquiagem, homem não. não faz as unhas, né? Homem não se preocupa em pintar cabelo. Então, assim, por exemplo, o meu cabelo eu estou deixando natural, direto tem alguém, ai, não, mas mulher com cabelo grisalho é desleixada. Aí eu fui lá, pintei de azul. É, Ó, pronto, tá pintado, gostou? Porque eu falei, não, adorei, eu não vou gente. ficar pintando de preto. Eu passo uma tinta que ela vai saindo com o tempo, uma tinta azul, que ela dá um brilho maravilhoso no cabelo, e é azul. Quer dizer, eu não estou querendo esconder o meu cabelo branco. Estou me divertindo, aproveitando que o branco pega as tintas, as cores que a gente quer sempre usar descolorir, e tá tudo bem, Uhum. né? Eu também não faço unha, já larguei mão de um monte de coisa, assim, que antes eu achava que era necessário para a mulher, e hoje eu vejo que não. Mas homem nunca teve esse tipo de cobrança, né? Homem não faz aquele Não. tanto de procedimento estético, botox, preenchimento e, né, não sei o que lá para tirar celulite. Poxa, toda mulher tem celulite. E daí, Uhum. né? Por que a gente tem que ficar lá desorientada para não ter uma celulite na bunda É, e projeto verão, aquela coisa que desrespeita o nosso corpo, né? O que a gente é. Por que eu tenho que colocar silicone? Meu peito é muito é, pequeno. Por que eu tenho que colocar silicone? Tá lindo meu peito pequeno, tá linda a outra que tem o peito grande, caído. Porque o corpo da mulher é com todas, a gente temos corpos muito diferentes, né? É muito diversificado o tipo de é. corpo. Tem gente que tem mais bunda, tem gente que tem mais peito, barriga, menos barriga, e tudo bem, né? E quando a gente aprender que tá tudo bem, a gente não, o nosso padrão ser a gente mesmo, que eu falo que me deixa ser eu, né? O meu padrão sou É. eu. Eu não tenho que ser igual a fulano, né? Porque a fulano não tem os mesmos genes que eu, né? E tá tudo bem, a gente é bonita do mesmo jeito, né? De jeitos diferentes, mas são belezas naturais. Uhum, é isso mesmo. Ó, Bebel, como é que faz para adquirir seu livro? Onde tá? Onde a gente acha? Conta aí pra gente. Ele está em todas as livrarias, né, como você compra online na Amazon, ele está no Kindle Unlimited também, para quem tem Kindle, né? Tá, é só Ah, baixar, que tá de graça no Unlimited. E mandando mensagem para mim no @Babel Soares, é Babel, da Torre de Babel, gente, Soares, pode pedir autografado, ainda tem alguns para enviar autografado. Aí é um ótimo. pouquinho, eu não consigo fazer o preço que a Amazon faz, que eu não sei o que eles fazem para cobrar, mas está custando R$ 21 na Amazon. Legal, boa, é isso aí. Então, gente, ó, Sem Paraíso e Sem Maçã da Bebel Soares, coloquem na lista de vocês aí, tá vendo o que ela contou sobre essa obra, né? Imperdível. A gente precisa se ver lá em todos esses casos que eu tenho certeza que a gente vai se identificar, né?
Ó, Bebel, quero te agradecer muito Eu que seu agradeço, tempo, Breno. estar aqui com a gente, conversando, esse papo muito gostoso, te parabenizar por essa rede tão forte que você criou, que, enfim, transforma a vida de mulheres e a sua também, acredito, né? E Uhum. é isso, vamos seguir juntos aí nessa rede, vamos nos fortalecer, porque precisamos, né? Obrigada, precisamos mesmo, gente. Força aí, eu falo, juntas somos mais fortes, né? Vamos nos unir, porque as coisas vão caminhar melhor quando a gente se der as mãos, parar com essa rivalidade feminina. Boa, também acredito muito nisso. Ó, este foi mais um podcast, o Ai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, lá no Instagram, no arroba o Ai, a Ficha Caiu. A gente continua esse bate-papo durante a semana, vocês já sabem disso. Lembrando que esse podcast também vai em formato de pílulas nas rádios Show FM em Belo Horizonte e também Galáxia em Coronel Fabriciano. Então, tem aí 2 lugares para você também ouvir parte do que foi essa conversa com a Bebel. E aproveita para você que ainda não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, espalha essa fofoca boa aí, vamos fazer a gente se conhecer, ampliar essa rede para chegar a mais mulheres. Pode trazer mulherada para cá também, chama quem você conhece, tem uma história para contar? Bora para cá que vai ser um prazer receber aqui. Bebel, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Espero ter você mais vezes aqui no podcast para a gente conversar de outros livros, quem sabe, né? Vou Projetos. adorar. Ótimo. É isso aí. Um beijo para você, viu, Bebel? Beijo. Um beijo para você que nos vê e nos ouve. Ó, mães também querem curtir o paraíso, hein? Fica a dica. Até semana que vem, gente.